Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos ao vivo mais uma vez aqui no último Hangout do ano 2016. Por que continuamos adoecendo? Por que adoecemos? Esse é o tema desse Hangout que finaliza o ano de 2016. Queria desejar mais uma vez boa noite a todos vocês do Brasil. Muita gente já da Europa, da Inglaterra, Estados Unidos, quer dizer, Europa, Inglaterra, Portugal, Espanha, gente dos Estados Unidos, mais uma vez prestigiando esse Hangout aqui. E vários comentários, já estamos aí com cerca de 514 comentários e já não para de subir aqui. E falando que demorou um pouco, né? Pessoal, a agenda do Dr. Laí Ribeiro é uma agenda um pouco complicada e para a gente conciliar tudo isso daqui e organizarmos de forma correta, leva um pouquinho de tempo. Então, a gente pede aqui as nossas escusas, mas continuamos com o nosso compromisso de, periodicamente, termos o nosso Hangout. Meu nome é Fernando Betete, eu sou jornalista especializado na área da saúde, já trabalho há 20 anos com a área da saúde, e também sou diretor da Academia Laí Ribeiro. É o portal que congrega todos os 40 anos de estudos, de pesquisa do médico Dr. Laí Ribeiro. E lá nesse portal, já até aproveitando esse momento aqui, nessa promoção do Black Friday, a Academia Laí Ribeiro está com uma promoção imperdível. Você assina durante um ano e leva 14 meses de conteúdo. Vou repetir, aproveite e acesse www.academialairibeiro.com.br, promoção Black Friday, você assina por um ano e leva 14 meses para você acessar o conteúdo da Academia Laí Ribeiro. Com o patrocínio exclusivo, então, da Nutrigênio e Suplementos Nutricionais, juntamente com a Academia, nós estamos promovendo mais este Hangout aqui com o Dr. Laí Ribeiro. E você já pode enviar as suas perguntas, para você que está no Facebook, você pode enviar as suas perguntas, para você que está assistindo no Hangout, aí nas páginas dos comentários, você também pode enviar as suas perguntas, tá certo? Lembrando o seguinte, os assuntos aqui abordados em nossos eventos online não tem caráter prescritivo, mas sim científico e informativo. Recomendamos a você que sempre consulte o seu médico de sua confiança, tá certo? Então, esse Hangout aqui é um Hangout científico e informativo. Procure o seu médico de confiança. E para finalizar aqui a parte da Nutrigênios, pessoal, na semana da Black Friday, tem uma aba chamada Promoções. Tá? Você clica ali na aba de promoções e aproveita os descontos da Nutrigênios para você. Mas eu acredito que muita gente sabe quem é o Dr. Laí Ribeiro, mas para quem está chegando aqui agora no Hangout, para quem por um acaso não conhece, eu vou relembrar o currículo do Dr. Laí Ribeiro. Dr. Laí Ribeiro é médico, cardiologista e nutrólogo, autor de 38 livros, 15 deles sendo best-seller, 26 deles são traduzidos para outros idiomas e estão disponíveis em mais de 40 países. É autor ainda de mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. Viveu 17 anos nos Estados Unidos e trabalhou em 3 universidades locais, Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp & Dohme e diretor executivo, chegando à vice-presidência da Ciba Corporation, hoje Novartis. Atualmente trabalha em vários países da América do Sul, América Central, América do Norte e também na Europa, ministrando conferências, workshops sobre desenvolvimento pessoal e profissional, além de cursos voltados para médicos na área de prevenção de doenças e modulação hormonal bioidêntica. Nos 2 últimos anos, produziu mais de 135 DVDs médicos em assuntos diferentes. São 135 kits de DVDs médicos em assuntos diferentes. Senhoras e senhores, com vocês, Dr. Laí Ribeiro. Boa noite, Fernando. Boa noite, você, internauta, que está aí nos assistindo, está interessado na saúde, né? Nós temos aí você que é saudável e temos você que está doentado, está doente e quer ver um jeito de se livrar disso, né? Infelizmente, a saúde vai a cavalo e volta a pé. Ela demora. E hoje, infelizmente também,
Nós estamos vivendo mais, mas estamos passando mais tempo doente. Um brasileiro hoje de 65 anos de idade, ele toma, em média, 5 a 6 remédios diferentes por dia. Ele toma para pressão, ele toma para diabetes, ele toma para artrose, para osteoporose, e assim por diante. Então, cada vez mais, nós estamos dependendo dos remédios. Só que remédio, pelo próprio nome, diz remedia, não resolve o problema. Se nós entendermos por que a gente adoece, talvez a gente possa prevenir isso, não é verdade? Que existem povos isolados, onde, por incrível que pareça, a orientação ocidental ainda não chegou o alimento, o produto alimentício industrializado, e essas pessoas têm saúde, não têm demência, não ficam velhos do cérebro, são pessoas que, com idade avançada, têm discernimento, podem dar conselho para os mais jovens, porque não estão gagá, e assim por diante. Então, vamos começar o processo. E se a gente entende a causa, facilita muito resolver o problema. Nós temos 5 causas principais de envelhecimento. A primeira delas é ingerir aquilo que nós não deveríamos. Isso tem um nome, chama toxinas. Tudo aquilo que o nosso corpo não deveria ter e tem, chama toxina. O mundo é tóxico. A água está contaminada, o solo está contaminado, o alimento está contaminado, o ar está contaminado. Nós vivemos num oceano de toxicidade. Essa é a grande verdade. E com o desenvolvimento e uso do petróleo, os produtos derivados do petróleo espalharam pelo mundo, e essas estruturas, infelizmente, quando absorvidas, ou no alimento, ou via pele, ou via um sabonete, ou um creme, ou um shampoo, ou o que seja, elas levam para dentro do corpo substâncias que são chamados xenobióticos. A palavra xeno em grego quer dizer estrangeiro, não pertence a mim. Então, se eu tenho um xenoestrógeno, que hoje é muito comum, significa que é um hormônio feminino que não pertence ao ser humano. E esse hormônio feminino, xenoestrógeno, ele contamina tanto homens quanto mulheres. As mulheres ficam mais predispostas à obesidade, à celulite, à tensão pré-menstrual, à endometriose, e etc, 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 etc. E as consequências também, como mais predisposição a câncer. Tudo isso vem com essa história do xenoestrógeno, que é uma toxina importante. A outra toxina importante que nós vamos discutir são os chamados metais tóxicos. Então, nós nos contaminamos, está tudo contaminado. Os rios estão contaminados com mercúrio, o peixe está contaminado com mercúrio. Antigamente, você comia peixe todo dia, era bom para a saúde. O peixe, inclusive, era chamado um alimento para o cérebro, era um alimento cerebral, porque, em geral, o peixe, dependendo de onde vem, é rico em ômega 3. E ômega 3 faz muito bem para o cérebro. Mas, infelizmente, os peixes hoje também estão intoxicados. Então, nós temos o mercúrio que está no peixe, nós temos o mercúrio que está no amálgama, esses restaurados de amálgama, que é muito fácil o dentista fazer, porque mesmo que o dentista não habilidoso faz um restaurado bonito, porque o amálgama se adapta, o amálgama é mercúrio, é prata, é cobre, é estanho, em todos esses metais. E como nós deglutimos em torno de 2.500 vezes por dia, a sua arcada inferior encosta a sua arcada superior em torno de 2.000 a 2.500 vezes por dia, cada vez que encosta, nós provocamos uma liberação de gás tóxico, principalmente de mercúrio, que é 50% do amálgama. E isso vai para o cérebro e tem todas as suas consequências. Então, eu começo a descrever, você começa a ver que nós vivemos num mundo tóxico. Fizeram um estudo na Universidade de San Diego, na Califórnia, onde eles pegaram o sangue de bebês recém-nascidos do cordão umbilical e fizeram análise, espectrometria de massa, e perceberam que existem mais de 100 substâncias químicas que estão no sangue do bebê já, que não pertencem ao ser humano. Ou seja,
a intoxicação começa muito antes de você nascer. A boa notícia que eu tenho para você é que existem vários processos para você fazer detox, para você se livrar de muitos dessas toxinas. Por exemplo, se você usa coentro, um condimento, na sua alimentação, todo dia, contribui muito na eliminação de metais pesados. Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem acesso à sauna, a sauna também contribui com o suor, de você eliminar muita coisa. Tem enchendo estrógeno que só sai pelo suor. Então, se você não sua, se você passa muito tempo sem suar, você não elimina isso. Nós podemos ficar conversando horas e horas e horas sobre as toxinas, mas nós temos que estudar os outros pontos. Mas o que você tem que fazer é ver se você tem metais tóxicos, se você tem xenoestrógenos, se a sua alimentação é muito de enlatados, porque dentro da lata que vem o produto alimentício, que não é alimento, ele é produto alimentício, ele tem uma camadinha dentro da lata, aquilo ali também libera xenoestrógeno, que também é derivado de petróleo. Então, o que você tem que fazer para intoxicar menos? Você tem que comprar no supermercado alimento, e não produto alimentício. Alimento não tem etiqueta do que tem, ingredientes, nada disso, a natureza faz. Se é uma coisa que você compra no supermercado, que a sua avó não sabe o que é, eu te aconselho a não comer, porque não é comida, é produto alimentício, porque vem com nome. Se você não consegue ler o rótulo, se tem nome difícil, eu acho que você não devia ingerir, porque provavelmente é algum tóxico que está ali disfarçado. Vamos dar um exemplo do monossódio glutamato. Todas as empresas que fabricam produtos alimentícios têm o direito, por lei, de enriquecer o alimento com monossódio glutamato. O monossódio glutamato aumenta o paladar do alimento. Então, aquela batatinha frita que você vai comer, você gosta, você está viciado na batata frita, na realidade, você está viciado, não é na batata frita, é no monossódio glutamato que está lá. Você vai num restaurante chinês, eles usam, um restaurante japonês, eles usam monossódio glutamato. O monossódio glutamato é uma neurotoxina. Ela ataca o seu cérebro, ela pode causar déficit de atenção na escola na criança, ela pode prejudicar o processo de manutenção do cérebro jovem, ou pode haver uma degeneração neurológica, e assim por diante. Então, nós temos que procurar evitar as toxinas. Essa é a primeira causa hoje de adoecer. A segunda causa de adoecer é você deixar de ingerir aquilo que você deveria, que é a parte nutricional. Toda doença vem acompanhado de um processo de desnutrição. A desnutrição acompanha o processo de adoecimento. O Departamento de Agricultura americano, de 5 em 5 anos, ele faz um estudo chamado NHANES. E esse estudo NHANES, ele avalia 5 a 10 mil americanos, o que eles estão comendo, qual a comida, leva a comida para o laboratório, analisa, etc. e tal. E nesses, como já estão lá no 7º, 8º, tem pelo menos 40, quase 50 anos de NHANES. E eles podem comparar esses NHANES, desde o primeiro até o último que foi feito. E eles mostram que cada vez menos as frutas e os vegetais têm nutrientes. Por quê? Porque o solo fica pobre. Se você trabalha com monocultura e você planta tomate no mesmo lugar todo ano, e no final do ano você põe ali nitrogênio, fósforo e potássio, que é o fertilizante que se vende na loja, mas você não colocou ali selênio, você não colocou ali zinco, e no livro está escrito que tem selênio e zinco no tomate. No livro está escrito. Mas ali naquele tomate que você colheu, daquele indivíduo que planta o tomate todo ano no mesmo lugar, na monocultura, se ele tivesse uma diversificação de cultura, as outras plantas trariam outras coisas. Mas como é só tomate que é plantado ali, isso predomina no Brasil, o processo de monocultura, o solo foi empobrecendo. Então, você chega num momento onde você, mesmo teoricamente, tendo uma boa alimentação, você ingere vegetais, você ingere frutas,
você não exagera no açúcar, etc. Mas acontece que aqueles ingredientes que você está ingerindo, eles não têm a concentração necessária de vitaminas e minerais para manter a sua saúde. Então, você começa a ficar devendo. Para viver o hoje, você prejudica o amanhã. O Dr. Bruce Ames tem a chamada teoria da triagem. Ele diz assim, o corpo tem como meta sobreviver hoje. Ele vai fazer tudo para hoje ser o melhor dia da sua vida, em consequência do amanhã. Então, ele puxa o máximo que ele pode para fazer você se sentir bem e estar saudável hoje. Mas, com o passar dos anos, você vai pagando um preço por isso, porque você não está ingerindo os nutrientes necessários para manter a sua saúde. Então, esse é o segundo grande problema. O primeiro é ingerir coisas que não deveria. O segundo é deixar de ingerir coisas que deveria. Se nós formos para o terceiro ingrediente, que os nossos bisavós não tinham, é o nível de estresse que nós temos, cada vez mais. Há 100 anos atrás, não havia eletricidade, tinha acabado de ser descoberto, etc. A lâmpada incandescente estava começando. Então, quando dava 9 ou dava 6 horas da tarde, começava a escurecer. Antes das 9, você já estava dormindo, pô, porque vai fazer o quê? Não tem televisão, não tem rádio, não tem nada. Você ia dormir. E a gente dormia em torno de 9 horas e meia por noite. Você acordava com o raiar do sol, com o amanhecer, com o despertar do dia. Hoje, nós dormimos, em média, 6 horas e meia. Média. Tem gente que dorme muito menos. E nós sabemos hoje que você precisa de pelo menos 7 horas e meia de sono para manter uma boa saúde a longo prazo. Mas não é só isso. Com o processo do estresse e da correria e do WhatsApp, e o que quer que seja que você tem que manter, você dorme, na hora que você vai dormir, você está estressado. E você tem um sono que não é reparador. Você ronca, o roncar desperta microdespertares, que você não lembra no dia seguinte, mas se você fizer uma polissonografia, mostra para você que você não está dormindo direito, você vai cochilar no dia seguinte, e essa privação do sono diminui o seu sistema, a potência do seu sistema imune, e o seu sistema imune que defende você de tudo, agora ficou mais fraco, então você tem a predisposição a doenças crônicas, predisposição a câncer, por exemplo, tudo isso vindo da privação do sono. Se você também tem privação do sono, você tem uma tendência a engordar, você tem uma tendência a aumentar o seu cortisol, o cortisol aumentado prejudica a tireoide preguiçosa prejudica o pâncreas, você forma um problema entre a pâncreas, a tireoide e as adrenais, que é a chamada tríade 1, hoje, uma nova abordagem que tem na medicina por tríades, e a porta de entrada das doenças. Uma pessoa, quando está doente, ela tem um certo comprometimento, ou das adrenais, ou da tireoide, ou do pâncreas, ou combinação deles. Então, isso é muito importante. Para eu restabelecer essa doença crônica, porque os modelos médicos que nós temos, o modelo médico agudo, do tratamento agudo, é excelente. A medicina evoluiu muito nisso. Se você tem um acidente de carro, você está sangrando, eles te levam para o hospital, te levam para o centro cirúrgico, resolve o seu problema. Mas se você tem doença crônica, a medicina, o modelo da medicina crônica não funciona tão bem quanto o modelo da medicina aguda. Então, nós temos que descobrir outros caminhos. E um deles é o caminho nutricional, que o pai da medicina, o Hipócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo, dizia que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Parece que as pessoas não seguiram isso até hoje. A maioria não segue. A maioria é viciada em açúcar. Açúcar vicia muito. Carboidrato vicia. Eles têm estudo mostrando com camundongos, onde eles colocam num pires heroína e colocam cocaína, e no outro pires colocam açúcar. E 24 horas esses ratos são filmados, eles passam mais tempo no pires que tem açúcar do que no pires que tem heroína ou cocaína. É altamente viciante.
E se eu pedir você para cortar o açúcar, o carboidrato da sua dieta, diminuir, é um sacrifício muito grande, muito grande. E o estresse predispõe a você querer mais carboidrato. Quando você está estressado, você quer um chocolate, você quer um suco adoçado, você quer um refrigerante para aliviar um pouco a carga. Antigamente era mais o tabagismo, era a pessoa que fumava. Ela ficava nervosa, ela fumava, que também não é bom. Nós temos também que cortar isso. Então, uma pessoa que está adoentada, que está tendo uma doença crônica e é fumante, ela tem que parar de fumar. O médico tem que fazer com que essa pessoa pare de fumar. Não existe nada melhor, não existe nenhum remédio para prevenir câncer tão bom quanto parar de fumar. E parar de fumar é um desafio muito grande, porque o fumar é uma combinação de um hábito e de um vício. Se você fuma 20 cigarros por dia durante 20 anos, você fez mais de 1.500.000 vezes esse movimento. E há um condicionamento cerebral quando o telefone toca, quando você toma um cafezinho, quando você está preocupado, quando você acabou de ter sexo, o que for. E você apela para o cigarro. Então, isso aí é um problema muito sério, porque, inclusive, para a pessoa que vive com você. As esposas dos maridos que fumam têm 2 vezes mais câncer de pulmão do que as esposas dos maridos que não fumam. Tem estudos mostrando isso. Quer dizer, isso é esse chamado fumante passivo. Mas vamos voltar no nosso estresse. Esse estresse, hoje a Organização Mundial de Saúde acredita que o estresse esteja em mais de 90% das doenças crônicas. Existe um componente do estresse. Tá? Então, eu tenho as toxinas, eu tenho a desnutrição, eu tenho estresse. Deixa eu falar um pouco de infecção e infestação. Quando é bactéria, vírus, é infecção. Quando é parasita, é infestação. Você diz assim, eu não tenho vermes, eu sou de classe média alta. Não quer dizer nada. Eu já fiz exame de fezes e deu negativo. Você sabe qual a sensibilidade de um exame de fezes detectar vermes? 10%. Você tem que fazer 10 exames para garantir que você não tem. Você fez uma vez e deu negativo, não quer dizer nada. E também depende muito do quanto você fez, porque os vermes estão no tecido. Eles saem na lua cheia para desovar e para copular. Você fala, mas a lua tem interferência? Pô, a lua não controla as marés? Os oceanos do mundo inteiro são controlados pela lua? Você acha que se a lua controla as marés, ela não vai ter influência sobre o desovar de vermes? Tem sim, e muito. Tanto é que quando nós damos remédio para verme, a gente começa na lua nova e tem que passar pela lua cheia. Porque senão não funciona. Se eu tomo um remédio fora da lua cheia, eu não atingi, os ovos não foram destruídos. Houve desovação e etc. E tal. Então, as pessoas pensam que elas não têm problema. Então, você vai fazer um exame, uma facíula hepática, está muito frequente no paciente com câncer, um euritrema pancreático, que está no pâncreas de uma criança com diabetes tipo 1, está lá destruindo as ilhotas de Langerhans, porque o euritrema pancreático se alimenta de insulina. Você tem já no Brasil uma doença chamada doença de Lyme, Lyme, que é uma doença que foi diagnosticada pela primeira vez no estado de Connecticut, na cidade de Lyme, por isso que chama doença de Lyme. E ela é causada por uma borrelia, por uma bactéria tipo borrelia, que é a chamada doença do carrapato, que no dia do carrapato, esse carrapato que causa essa doença, ele tem um hábitat interessante, ele sai da toca dele à meia-noite, ele vai anestesia a sua pele para não doer, te dá uma picada e volta para dormir. 2 horas da manhã ele já está escondido na toca, então você não vê ele. Ele sai à meia-noite e volta às 2. E ele transfere para você essa borrelia. E essa borrelia agora vai te dar cansaço, fadiga, febre baixinha, e ninguém encontra, ninguém vê o diagnóstico. O médico brasileiro não está preparado para isso, porque acha que isso ainda não chegou no Brasil, e nós sabemos que chegou, e muita gente é diagnosticado com borrelia. Então, isso tem que ser feito. Outro problema sério é da toxoplasmose. Então, tem pacientes que têm toxoplasma no cérebro, pacientes que convivem muito com gatos,
porque o gato é o hospedeiro definitivo, o toxoplasma passa pelo gato, ele chega no gato, ou via o camundongo, via o rato, ou via o ser humano, e uma toxoplasmose causa uma série de problemas, inclusive psiquiátricos. Esses pacientes psiquiátricos com esquizofrenia, por exemplo, que, dado para eles neurolépticos, o comportamento piora, eles têm muitas doenças, têm toxoplasmose cerebral. Então, as infecções dentárias são um problema muito sério. Você tira o siso, você acha que resolveu o seu problema, ficou uma coisa ali chamada cavitação. Você fez um canal, tratou um canal, o canal está maltratado, fica ali bactéria, forma um foco de interferência. Você tem uma cicatriz, a cicatriz perturba o seu fluxo de energia, de eletricidade. Nós temos eletricidade. Como é que você sabe que uma pessoa é viva e que uma pessoa está morta? A pessoa, quando está morta, a voltagem dela vai a zero. Acabou. A viva tem voltagem. Quando a voltagem vai a zero, então o que acontece? Os fungos começam a crescer, porque o fungo que vai te destruir um dia no cemitério já está aí com você. Você já carrega ele. O dia que parar a sua voltagem, o fungo é ativado e há a destruição do corpo. Entendeu? Então, esse processo infeccioso é muito importante ser estudado, porque aparentemente parece que a gente não tem clamídia, uma coisa muito comum, as infecções hospitalares que vão ficando cada vez mais sérias, porque os antibióticos, eles não matam as bactérias, eles não deixam elas reproduzir, eles atuam na membrana da bactéria, e a bactéria resistente, ela sai da membrana, ela fica sem membrana, é o chamado L-form, as formas L, e elas criam esses superbugs, onde os antibióticos não atuam mais. E cada vez mais nós temos tendo esse problema das infecções hospitalares. Você deve conhecer alguém, ou ter um parente na família, alguém que foi para o hospital e acabou morrendo de infecção hospitalar. Isso não existia antigamente. E isso está acontecendo porque as infecções estão voltando e cada vez mais sério. Eu queria te conversar com uma outra coisa com você, além das toxinas, além da desnutrição, além do estresse, além das infecções e infestações, eu gostaria de conversar sobre a poluição eletromagnética, que apesar de ser invisível, ela te prejudica. Você vai dizer assim, na minha casa toda eu tenho Wi-Fi. Mas não é tão bom, não. Eu acho que quando você for dormir, você tem que desligar seu Wi-Fi. Porque se você mantém o Wi-Fi o tempo todo na sua casa, você tem ali uma carga eletromagnética constante. A nossa eletricidade brasileira, teoricamente, ela é 60 Hz, mas ela oscila mais do que 60 Hz. Esse processo de oscilação cria o que o canadense chama de dirty electricity, eletricidade suja, e cria um campo eletromagnético maléfico para a sua saúde na parede onde você mora. Aí onde você está assistindo, você olha para um lado, você olha para o outro, tem paredes. Aí está correndo uma eletricidade. Essa eletricidade é dirty electricity. Se você trabalha com um celular, e principalmente se você tem um iPhone, um iPhone serve de antena para o outro iPhone, que serve para o outro, que serve para o outro, que serve para o outro, contanto que ele esteja ligado. Você não precisa estar falando. Eu não sei se você já percebeu, quando você desliga o seu iPhone, o tempo que leva para ele voltar para ser funcionar. Eles já fizeram isso de propósito. Eles fizeram isso porque eles não querem que você desligue o seu iPhone. Porque enquanto o seu iPhone estiver ligado, mesmo que você não estiver usando ele está servindo de antena para os outros iPhones. Então, um vai passando para o outro. Então, você está constantemente bombardeado com uma poluição eletromagnética muito séria. Se você mora perto de um poste que tem um transformador de alta voltagem, está provado que isso cria um raio de 100 a 200 metros, seu sistema imune sofre com isso. Então, você vai vendo tudo isso, aí nós entramos nos nutrientes. Nós também gostaríamos de falar um pouquinho sobre a água, porque a água é o mais abundante nutriente que nós temos. 60% a 70% do seu corpo é água. E a água não é só uma substância, é um nutriente, porque a água causa hidrólise. No momento que é identificado que ela causa hidrólise, ela é um nutriente. Então, é o mais abundante nutriente que nós temos.
Infelizmente, a água chega até a gente bastante complicado, porque eles têm que colocar cloro, eles colocam flúor, às vezes erra a mão no cloro, às vezes erra a mão no flúor, você recebe isso em excesso, você fala, mas eu uso água de mina, aí a situação é outra, porque a mina não está do lado da sua casa, tem que viajar da onde a água saiu na mina até a sua casa, e não vem de avião, vem de caminhão, e vai chamar a hora que é meio-dia, e o sol está batendo na carroceria do caminhão, e os plásticos estão liberando bisfenol A e fitalatos. Então, quando a água chega na sua mesa, ela já chega contaminada. Então, tudo isso temos que levar em consideração. Quando você vai no supermercado, você traz para casa muito gordura trans, porque os óleos vegetais, se deixasse como são, iam ficar rançosos em poucas semanas. Então, para não estragar na gôndola, o que eles fazem? Eles fazem o que se chama hidrogenação parcial, e com isso eles fazem gordura trans. E a gordura trans faz aquilo não estragar. Você deve ter biscoito na sua casa que você comprou há 5 anos, está lá guardado, porque é gordura trans. Uma estrutura que você vai comer, que tem 5 anos que está guardado, você deve desconfiar que deve ter alguma coisa, né? Deve ter alguma coisa errada. Por exemplo, se você tira o leite da vaca, coloca ele em cima da mesa, em 2 horas ele está azedo, como é que você pode ter uma substância que agora pode ficar 180 dias fora da geladeira e chamar leite? Como é que um produto biológico que é azedo em 2 horas na sua fazenda, na cozinha da sua fazenda, ele agora pode ficar 6 meses fora da geladeira? Há de convir que tem uma série de procedimentos que foram feitos ali que são antinaturais. Então, nós temos que passar a ver esse processo. A gente ingere frutose demais. Quando Deus fez o veneno chamado frutose, ele fez a antítese, que é a fibra. Então, você chupar uma laranja é uma coisa. Você espremer o suco de 6 laranjas e tomar de uma golada é complicado. Você, para chupar 6 laranjas, você leva meia hora para descascar, etc. E tal. Agora, para você beber o suco de 6 laranjas, você pode fazer isso num segundo. Isso vai direto para o seu fígado. E é uma sobrecarga no fígado, e o fígado não aguenta isso. E o fígado, então, cria uma coisa chamada esteatose hepática não alcoólica, que é a doença que mais cresce no mundo. Vai lá para você ver os transplantes que tem de fígado. O Brasil é um dos maiores transplantes de fígado do mundo. Vai lá ver as filas que tem. E não são pessoas que beberam, não são alcoólatras que tiveram cirrose alcoólica, que estão lá para fazer transplante, não. São pessoas normais, que, sem saber, ingerem anti-inflamatórios todos os dias, porque tem dor aqui, dor ali. Tem um estudo recente que eles fizeram um levantamento e mostraram que, se você ingere anti-inflamatório pelo menos 5 vezes por semana, muita gente faz isso, você está correndo o risco de morrer tanto quanto se você estivesse dirigindo um carro numa pista, numa estrada. A mortalidade de acidente, quem está dirigindo estrada nos Estados Unidos, é de 15 por 100 mil. As pessoas que morrem por anti-inflamatórios crônicos é de 15,3 por 100 mil, ou seja, é a mesma coisa. Você tomar um anti-inflamatório 5 vezes por semana e dirigir um carro a alta velocidade numa estrada, o risco de morrer é o mesmo. Então, a gente tem que ter consciência disso. Está acabando aqui meu tempo, estou chegando finalmente. Só quero deixar essa ideia para você, que, se você levar em consideração as toxinas que você ingere, a falta de nutrientes que você não está ingerindo, o nível de estresse que você tem e não sabe administrar, porque uma coisa é você ter estresse, outra coisa é você administrar, as infecções e infestações que você pensa que não tem, principalmente dentárias, e a poluição eletromagnética, que você está sendo submetido o tempo todo, ou com o telefone, ou com iPad, ou o que for, com os tablets que você usa, ou o seu computador de mesa, ou o seu laptop, ou o dirt electricity que tem nas casas. Se você põe esse somatório de tudo isso, isso tudo leva a esse mundo que você está vendo aí de pessoas doentes, que aos 65 anos de idade tomam 5, 6, 7 remédios por dia. Faz a chamada polifarmácia.
onde um interfere no outro, que interfere no outro, que interfere no outro, e, às vezes, o tratamento fica pior do que a doença. Você já viu isso, muitos casos desses. A pessoa não morreu da doença. A pessoa morreu do tratamento da doença. Então, é isso aí. Vou parar por aqui, volto para o Fernando, e ele vai posicionar as perguntas lá para a gente responder. Tá bom? Obrigado. Ok, obrigado, doutor Laíra, aí, por essa excelente palestra. Foram 30 minutos, então, com o tema Por que adoecemos? E, logicamente, as perguntas não param de chegar. Já ultrapassamos 1000 perguntas. Logicamente, não vai dar para atender todas, mas a gente vai tentar aqui fazer uma composição das mais comuns. Queremos agradecer a audiência do Canadá, México, Portugal, Inglaterra, gente da Grécia nos assistindo, Estados Unidos da América, Argentina, Paraguai, África do Sul e também de Israel. Israel, a gente tem que falar shalom para Israel, que lá são 5 horas a mais, me parece. Lembrando, então, para você que quer ter acesso a todo o conteúdo de 40 anos de estudos, de pesquisa do Dr. Laíra Ribeiro, acesse www.academialairibeiro.com.br, promoção aqui do Black Friday, você assina por 1 ano e leva 14 meses. E na Nutrigenes tem uma aba de promoções. Lá você entra e todos os suplementos estão em promoção. Dr. Laíra, a primeira pergunta é aqui pertinho de Maringá, de Londrina, no Paraná. Alana, o nome dela é Alana. Afinal, Dr. Laíra, somos frutos da genética ou do meio ambiente? Na realidade, nós somos fruto de uma combinação das duas coisas. Uma parte é a genética, outra parte é o nosso estilo de vida. Então, quando as duas são boas, nós vamos envelhecer sem adoecer. É isso que eu procuro ensinar para as pessoas. Agora, quando eu tenho uma genética ruim, eu herdei coisas da minha família, e eu também tenho um estilo de vida, um meio ambiente, uma alimentação ruim, provavelmente eu vou morrer cedo. Senão, eu vou ficar doente por muitos anos. Então, a mensagem que eu quero dar aqui é que nós não somos refém da nossa hereditariedade. O que quer dizer isso? A sua mãe pode ter morrido de câncer de mama, a sua irmã mais velha pode ter morrido de câncer de mama, você pode ter o BRCA1/2, como a Jolie lá, mas você não precisa ter câncer de mama. Se você tiver um estilo de vida apropriado, cuidar direitinho, ir no médico, que te ajuda a fazer essa prevenção, você vai morrer de outra coisa, talvez de velhice, mas não de câncer de mama. Então, é a interação da genética com o meio ambiente. A próxima pergunta, doutor Laíra, é de Henrique, ele é de Sorocaba, São Paulo. Por que o nosso estômago produz, em geral, mais ácido do que o necessário? Não é verdade isso. Isso é uma falácia. Nós, geralmente, produzimos menos ácido clorídrico do que deveríamos. A produção em excesso de ácido clorídrico é uma coisa raríssima, 1 em 10.000, é a chamada síndrome de Zollinger-Ellison. Nós, na realidade, temos ao contrário, nós temos uma diminuição da produção de ácido clorídrico. A partir dos 40 anos de idade, praticamente 100% da população tem uma gastrite atrófica. Eles têm uma diminuição da produção do ácido clorídrico. Por isso que causa azia. Porque quando você tem uma diminuição na produção do ácido clorídrico no estômago, a funcionalidade do estômago não está bem. Então, há um refluxo. Mesmo que o estômago, que deveria ter um pH de 2, agora tem um pH de 5, porque não está produzindo ácido clorídrico, quando esse pH de 5 cai no esôfago, o esôfago tem um pH de 6,5 a 7, então dá azia. Se você fala assim, ó, eu como e depois de um certo tempo eu começo a ter uma indigestão, eu começo a ter azia. Eu te pergunto, se você tivesse excesso de ácido clorídrico, você teria indigestão? Não, a sua digestão seria perfeita. Se você comeu e não está digerindo bem, é porque você tem falta de ácido clorídrico. Esse é que é o grande problema. E a maioria das pessoas que não precisam de bloquear o ácido clorídrico, bloqueia. Só que no momento que você bloqueia o ácido clorídrico, você tem uma série de consequências. A primeira delas chama sarcopenia, você perde a sua musculatura, porque agora você não digere proteína mais.
Porque para você digerir proteína, você precisa que o pepsinógeno vira pepsina. E o pepsinógeno só vira pepsina com a presença do ácido clorídrico, para baixar o pH. Então, como você não tem mais pepsina, você não produz mais a digestão de proteínas. Você não quebra as proteínas em aminoácidos. As proteínas vão para suas fezes, fazem putrefação, geram uma proteína chamada cadaverina, o cheiro das fezes fica horrível, e com a pessoa que tem problema de deficiência de ácido clorídrico no estômago, quando ela vai no banheiro, o vizinho sabe que ela está indo no banheiro, porque o cheiro chega lá. Então, quando você tem as suas fezes muito cheirosas, está, na realidade, faltando ácido clorídrico. Uma pergunta agora de Portugal, Marcos Peixoto. Como, então, durar doenças crônicas? Desculpe, o som está ficando ruim, eu não escutei. Marcos Peixoto, de Portugal. Como curar doenças crônicas? Pois é, as doenças crônicas, você tem que identificar essas 5 causas que nós conversamos, que é as toxinas, que é a desnutrição, que é o estresse, que é as infecções e infestações, a poluição eletromagnética. Você tem que eliminá-las, você tem que melhorar a nutrição, e não é remédio que vai resolver isso, porque remédio remedia. Ninguém tem deficiência de Prozac, ninguém tem deficiência de estatina, ninguém tem deficiência de omeprazol. Isso não existe no corpo. O corpo nem sabe o que é isso. Mas a pessoa tem deficiência. Ela pode ter deficiência de vitamina B, de vitamina C, de magnésio, de cromo, de zinco, de selênio. E se tiver essas deficiências, nós temos que suplementar para que isso melhore. Newton, do Rio de Janeiro. Podemos identificar quem vai ter Alzheimer? De uma certa forma, sim, porque hoje nós temos um teste genético que identifica no exoma, no genoma como um todo, identifica se você tem ApoE2, ApoE3 ou ApoE4. Então, esses ApoEs, 2, 3 ou 4, para simplificar, é mais ou menos assim. Se você é portador de ApoE2, você pode fazer o que você quiser, que você não vai ter Alzheimer. Se você é portador de ApoE4, você tem 8 vezes mais chance de ter Alzheimer. E se você é ApoE3, você está em cima do muro. Você pode ter ou não. Geralmente, quem tem ApoE4 tem Alzheimer aos 55, 58 anos. O pai tem história de Alzheimer, o avô tem história de Alzheimer, começaram, em geral, antes dos 60 anos, e isso herdou. Isso é uma herança que a pessoa tem. Então, quando tem ApoE4, é muito difícil, a pessoa tem que descobrir isso muito cedo e tem que fazer tudo para não ter o Alzheimer. Tem que melhorar a atividade intelectual, cognitiva, tem que fazer atividade física, porque a atividade física estimula um BNDF, que é o Brain Derived, BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor, que é uma substância que estimula a plasticidade cerebral. Então, a atividade física é muito importante na prevenção do Alzheimer. A Rosângela, de Curitiba, pergunta qual a sua opinião sobre adoçantes. A minha opinião sobre adoçantes, em geral, não é boa. Eu acho que a maioria dos adoçantes são piores do que o açúcar. O adoçante é uma estrutura, em geral, que não existe na natureza, com exceção, por exemplo, da estévia, que é um adoçante razoável. Até agora, pelo menos, não se mostrou nada maléfico contra ele. Eu sei que muita gente não gosta da estévia porque ela tem um aftertaste, que a gente chama, tem um gosto amargo depois que você põe na boca, mas existe hoje a combinação dela com talmatina, que é uma outra planta africana, que é a coisa mais, a planta, é a doçura maior que tem no mundo, é a talmatina. Então, quando combina, dá muito bem. Todos os outros têm problema. A sacarina tem problema, o aspartame tem problema, a sucralose tem problema. Eu não tenho tempo aqui para discutir em profundidade tudo isso, mas se for discutir, você vai ver que entre os adoçantes em geral e o açúcar, eu acho que eu ficaria com açúcar. E o açúcar, ele vem de várias formas. Ele pode ser
um açúcar, por exemplo, demerara, ele pode ser um açúcar cristal, ele pode ser um açúcar refinado, entendeu? Ele tem várias formas dele se apresentar. E quanto menos industrializado ele for, mais nutriente ele é. Açúcar mascavo também é bom? Eu ia pular essa pergunta, mas já que você perguntou, eu tenho que te responder. Açúcar mascavo, infelizmente, no Brasil, a maioria está contaminado com fungo. Então, apesar de deveria ser, na teoria, o melhor, infelizmente, a maioria está contaminado com fungo. A mesma coisa acontece com o amendoim brasileiro. Aliás, o amendoim já não é um grande grão, tá? Ele não é uma grande coisa. Mas não é só isso, não. O modo como é armazenado o amendoim no Brasil, ele contrai um fungo. E esse fungo gera uma toxina chamada aflatoxina. E essa aflatoxina, entre outras coisas, ela causa câncer hepático. Então, eu não recomendo você fazer uso de amendoim. Como, agora, o açúcar mascavo, se você sabe a origem, se você vai lá e compra da pessoa, e etc., e ele não ficou armazenado muito tempo, aí não ficou úmido, não pegou fungo, tudo bem, ele é um grande nutriente, é o melhor dos açúcares. Mas, infelizmente, a maioria das amostras detectadas no Brasil tem aflatoxina. É o mesmo problema do amendoim. Tá bom? O Antônio Pereira, do Rio de Janeiro, faz a seguinte pergunta. Ali, afinal, sal faz bem ou mal? O cloreto de sódio, que é esse que você tem na mesa, ele faz mal. O sal, como um todo, faz muito bem, obrigado. Porque nós temos uma bomba chamada sódio-potássio, nós precisamos de sódio, precisamos de potássio, nós precisamos de cloreto para fazer o ácido clorídrico do estômago, nós precisamos de magnésio, porque senão a gente desenvolve pressão alta. E quando você pega um sal integral do oceano, por exemplo, um sal integral marinho, que não adianta você comprar sal refinado marinho, porque aí você cai no cloreto de sódio, é a mesma coisa, você só está gastando mais. Mas quando você faz uso de um sal integral marinho ou do sal rosa do Himalaia, que tanta gente aí fala besteira porque não conhece, não sabe o que é, existem 350 quilômetros de cordilheira de sal do Himalaia. Quer dizer, nunca vai acabar, ninguém vai falsificar, porque está lá disponível. O mais barato é pegar lá, entendeu? E o sal Himalaia, o sal do Himalaia é perfeito. Aí tem gente que vai dizer que tem muito flúor. Você sabe, você acompanhou essas investigações aí, tem 5.000 vezes menos flúor do que a água que chega na sua casa. Então, essa história de falar tem flúor, tem, mas o flúor é uma substância natural. Só que tem 5.000 vezes menos flúor do que a água potável que chega aqui em São Paulo na minha torneira. Então, essa história que tem flúor é gente que não entende, que não estuda, que nunca leu um livro de capa a capa sobre sal. Você, para entender um assunto, você tem que dominar ele profundamente, você tem que estudar. Mas a minha experiência é o seguinte: quando você trabalha com sal integral, eu sei que vai chocar muita gente aí, inclusive eu tenho um artigo científico sobre isso, escrito sobre sal, publicado. O sal integral, muitas vezes, ele baixa a pressão arterial, ao invés de subir. O cloreto de sódio, na maioria das vezes, aumenta a pressão. Mas o sal integral, na maioria das vezes, baixa a pressão, porque ele tem 82 minerais, além do sódio e do cloro. E um desses minerais é o magnésio. O magnésio é o mestre dos minerais. Ele participa de mais de 300 reações químicas no corpo. E ele é relaxante muscular. Ele relaxa o músculo, ele relaxa as artérias. Ele é anti-estresse. E uma pessoa que está estressada, e as artérias estão contraídas, se ela faz uso de um sal integral, que tem magnésio, essas artérias relaxam, a resistência periférica diminui, a pressão diminui. Já que você está falando em sal aí e água, qual é o pH ideal da água para beber? Bom, o pH do sangue é de 7,35 a 7,45. Vamos por 7,4. E o pH é logarítmico. Então, para quem não sabe isso, de 7,5 para 8,5 não é 1, não, é 10.
7,5 para 9,5 é 100. Porque de 7,5 a 8,5 é 10, 8,5 a 9,5 é 10, 10 vezes 10 100, isso o potencial hidrogênio que nós estamos conversando. Então, teoricamente, a água ideal ela tem que ter um pH acima de 7,4. Quando eu tomo uma água com pH menor do que 7,4, eu estou correndo atrás do prejuízo, porque o meu organismo vai ter que fazer algum esforço para compensar isso. Então, é no mínimo 7,5, vamos dizer. É o mínimo que é o ideal para uma água potável boa. Quais os principais metais tóxicos que estão rodeando o nosso dia a dia? É a pergunta da Márcia. Os principais são o mercúrio, o chumbo, o cádmio, o arsênico e o alumínio. O mercúrio, como eu disse, por causa os rios estão contaminados com mercúrio, os peixes estão contaminados com mercúrio. Antigamente, extraía ouro usando mercúrio, então contaminou os rios todos. E a contaminação está aí. Os amálgamas, as obturações, um amálgama ele é feito 50% de mercúrio, 20% de prata, 20% de cobre e o restante de estanho, 10% de estanho. Então, esse mercúrio está lá, está contaminado. O cádmio, se você é fumante, você tem intoxicação por cádmio. Se você tem aparelho no dente, você tem contaminação, aparelhos fixos ou móveis, de metal. Você tem contaminação por níquel. Alumínio, hoje é difundido no Brasil e tem correlação entre a intoxicação por alumínio e o desenvolvimento de Alzheimer. Se você cozinha, por exemplo, numa panela de alumínio, muitos anos, o calor ali da panela do fogão acaba fazendo liberar alumínio na comida. O arsênico é outro problema. O chumbo, hoje menos, mas o chumbo está na solda, o chumbo está nas tintas. Muitas casas, ainda hoje, as pinturas de paredes tem chumbo. O chumbo entra, ele intoxica a pessoa, causa uma doença chamada saturnismo, e a pessoa morre às vezes só 10 dias antes da morte é que o médico consegue diagnosticar o saturnismo. A maioria dos médicos não está preparado para diagnosticar saturnismo, que é a intoxicação grave pelo chumbo. Todos esses metais podem ser eliminados do corpo, existem vários caminhos que levam a Roma, mas o princípio mais simples deles é você usar condimentos. O coentro é para guardar só um. Então, se você tem um bom coentro, você usa isso no almoço, no jantar, você vai poder eliminar a maioria dos metais tóxicos. Queremos agradecer a grande audiência que estamos tendo agora com esse Hangout, porque adoecemos aqui ao vivo com o Dr. Ari Ribeiro. É o último Hangout do ano de 2016. O nosso compromisso já para 2017. Aproveitando que esse Hangout está sendo feito na semana da Black Friday, acesse a nutrigenes.com.br, na aba promoções, toda a linha de suplementos com descontos especiais para você. E academialaribeiro.com.br, você assina durante 12 meses e leva 14 meses, 40 anos de pesquisas e estudos, tudo ali à sua disposição. A Leila, de São Paulo, pergunta: qual é o papel da nossa microbiota intestinal e pode ser melhorada? Pois é, isso é fascinante, viu? Isso é fascinante, porque isso só se tornou um órgão nos últimos 3, 4 anos. A Organização Mundial de Saúde chegou à conclusão que nós tínhamos mais um órgão no corpo. Esse órgão é virtual, são as bactérias que vivem no seu intestino, que são 10 vezes maior que o número de células que você tem. E lá tem mais ou menos umas 1000 espécies diferentes de bactérias. Hoje eu recebi um artigo, inclusive, dos Estados Unidos, que eu estava lendo, que é fascinante, onde eles estão começando a usar bactérias diferentes da microbiota intestinal para substituir pílula anticoncepcional. Olha que coisa impressionante. Daqui uns dias você vai ter um iogurte que você toma todo dia, que traz uma bactéria, e que essa bactéria agora cria um muco na sua vagina, não deixa o espermatozoide subir com facilidade e se torna um anticoncepcional. Olha o conceito onde está chegando. Hoje nós temos casos, por exemplo, de pacientes com esquizofrenia,
onde eles mudam a microbiota intestinal e a esquizofrenia melhora. Nós temos hoje, tanto principalmente na Holanda, que é o lugar do mundo onde mais se tem isso, eu sei que eu vou chocar muita gente, mas inclusive tem muitos brasileiros vendendo isso. Hoje tem transplante de fezes. Eu pego uma pessoa saudável, que tem as fezes boas, que tem na forma de banana, entendeu? Que tem toda a característica de Bristol. Bristol tem classificação do tipo de fezes, o melhor é que sai no tipo de banana, e eles fazem transplante de fezes. Pegam uma pessoa saudável e recolhe as fezes dela e transplanta via ânus, via retal, para outra pessoa, para enriquecer a microbiota intestinal. Porque a sua microbiota intestinal, a primeira grande chance que você tem é quando você nasce de parto normal. Isso praticamente não existe mais no Brasil. A grande maioria nasce de cesárea. E não é culpa do médico, não. É porque não dá mais para nascer de parto normal. Uma mulher que tem mais dente do que boca, uma mulher que precisa de aparelho para acertar os dentes estão fora de lugar, porque a mandíbula dela é pequena, o maxilar dela é pequeno, ela também tem a pelve estreita. Então, a mulher que tem muito dente na boca e está sobrando, ela também não vai ter jeito de fazer parto normal, porque a pelvis dela está estreita. Igual a boca ficou pequena, a pelvis ficou pequena. Então, quem faz a cesárea? A criança não passa pelo canal de parto da vagina da mãe, não pega aquela microbiota que está ali. Aí ela tem uma segunda chance grande, que é quando ela amamenta. A mãe passa a microbiota dela para o filho, a filha. Se ela nasce de cesárea e ela não amamenta, ela perdeu as duas maiores chances de ter uma microbiota intestinal rica. Essa pessoa agora está desprovida de uma boa microbiota. Ela tem que saber se virar. Ela deve procurar um alimento fermentado para ingerir o resto da vida. Todos os lugares do mundo onde tem longevos, onde tem centenários, onde predominam as pessoas com mais de 100 anos de idade, em todos eles, sem exceção, eles usam alimentos fermentados. Então, o alimento fermentado, ele é rico em bactérias. Então, os japoneses, por exemplo, usam natto, usam tempê, usam miso, que são alimentos fermentados, e com isso eles têm uma grande longevidade, entendeu? Porque eles têm uma microbiota rica. Infelizmente, quando você toma um antibiótico, e muita gente não sabe disso, mas o antibiótico predispõe você à infecção, porque se você toma um antibiótico hoje para destruir uma infecção, você, infelizmente, destrói grande parte da sua microbiota, e a sua microbiota responde pelo seu sistema imune. 80% do nosso sistema imune está no intestino, apoiado pela microbiota intestinal, e o antibiótico vai lá e mata essa microbiota. Você pode levar de 6 meses, 1 ano, 2, 3, para se recuperar. Nesse ínterim, você está mais vulnerável à infecção. Então, no frigir dos ovos, a pessoa que usa com frequência antibióticos está mais propensa a ter mais infecção. É um ciclo vicioso. Doutor Laíra Cláudia, de Salvador, na Bahia, pergunta: qual o problema de se esquentar mamadeira no micro-ondas? A mamadeira no micro-ondas é o seguinte: houve uma mudança de lei, mas você sabe que no Brasil muda a lei, mas não muda o que está na prática. As mamadeiras, em geral, elas são feitas de estruturas que, quando aquecidos, principalmente abruptamente, como é o caso do micro-ondas, eles liberam bisfenol A e fitalato. Bisfenol A e fitalato, que são produtos advindos do petróleo, e como os plásticos são feitos a partir de produtos derivados, um derivado do petróleo, então, com a ação do raio, da micro-onda, do aquecimento da parede da mamadeira e a liberação de fitalato e bisfenol A, essas crianças agora vão ser obesas, porque elas vão ingerir hormônios, elas estão ingerindo hormônio, que aquilo ali, bisfenol A e fitalato, principalmente, esses dois, quando entra no corpo do bebê, como em qualquer corpo humano, eles funcionam como se fossem estrogênios. Por isso que eles são chamados xenoestrógenos. E essa epidemia existente de crianças de 6 meses obesas,
Não é porque elas estão fazendo menos exercício. Criança de 6 meses não faz atividade física. Não porque, nem porque estão comendo mais. Muitas estão ingerindo esses xenobióticos. Claro que isso foi descoberto há uns 8 anos atrás, foi feito as leis nos Estados Unidos, etc. E aqui no Brasil já tem uma campanha para não se deixar fabricar mamadeira que possa liberar bisfenol A e fitalato. Mas eu não posso garantir para você que você sai aqui agora e compra uma madeira que ela vai ter essas características. Então, a minha recomendação, você pode esquentar em vidro, mas não esquente em uma madeira de plástico. Tá bom? Queremos agradecer mais uma vez a nossa grande audiência, ultrapassamos 20 mil internautas ao vivo aqui, em todas as nossas redes sociais, aqui pelo Google, pelo Facebook, pela própria página do Nutrigênesis, as pessoas que estão usando o iPad, mobile, também aí atingindo um número superior a 20 mil telespectadores, internautas ao vivo. E como estão em redes sociais, a pergunta agora, doutor Laer, é do Clodoaldo, de Recife. Como podemos minimizar a poluição eletromagnética? Existe uma série de aparelhos para fazer isso, né? Você tem geralmente ligados a fios terras. Então, se você aterra um aparelho, aquela poluição eletromagnética vai para o fio terra. Aqui no Brasil, o fio terra é mais complicado que nos outros países. Você tem estruturas, por exemplo, que você coloca na sua cama, e quando você deita lá e coloca os pés, tem um pequeno lençol feito de prata, de fios de prata, e aquilo é ligado no fio terra e descarrega. Tem aparelhos que você usa, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui, tem aparelhos que você usa, por exemplo, no seu celular. Então, o iPhone, ele está desligado, claro, existe uma tecnologia canadense, onde você coloca isso no iPhone, isso diminui, eu não vou dizer que bloqueia 100% a irradiação que sai daqui. E existe o aparelho que eu mencionei para vocês, que você liga na eletricidade, na tomada, e todo o relógio daquela casa que está conectado com aquela tomada vai se beneficiar, diminuindo, minimizando o efeito deletério da poluição eletromagnética. O Fernando Oliveira, de Nova York, que está nos assistindo, ele pergunta o seguinte: qual é o ideal da atividade física? A Organização Mundial de Saúde determinou que você, para deixar de ser sedentário, você tem que dar, no mínimo, 10 mil passos por dia. Existe um aparelhinho que você compra na loja de esportes que custa R$35. Eles chamam pedômetro. Você pode comprar pedômetro até de $1.000. Mas você pode comprar pedômetros menos sofisticados que vai medir o número de passos. Você acorda, sai da cama, você coloca ele na cintura, cada vez que você der um passo, ele computa. No final do dia, você tira da cintura e olha. Se não tiver 10 mil passos naquele dia, você naquele dia é sedentário. Isso conscientiza a pessoa que ela tem que fazer mais atividade física. Eu não estou dizendo que ela precisa ir para a academia. Ela pode andar em volta da mesa de jantar, ela pode andar em volta da mesa do escritório, o médico pode andar em volta da mesa do consultório, contanto que você dê 10 mil passos. Para o carro um pouquinho mais longe, no estacionamento para andar, aproveita, sobe um lance de escada. Tudo isso, se você faz mais de 10 mil passos por dia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, você deixa de ser um sedentário. Todas as doenças crônicas têm uma certa correlação com o sedentarismo. Então, a pessoa sedentária, ela está mais predisposta a ficar doente. O sentar e levantar, para quem trabalha numa escrivaninha, também é importante? Também foi determinado que o mínimo que você tem que fazer é de 25 vezes. Se você trabalha sentado, você tem que levantar pelo menos 25 vezes por dia durante o trabalho. Se você trabalha em pé, você tem que sentar pelo menos 25 vezes. Não é só levantar, é mudar de posição. Se você está em pé, senta. Se você está sentado, fica em pé. Então, é muito importante você fazer isso. E a coisa é mais de... Você trabalha 8 horas, você imagina quantas vezes você tem que levantar 3 vezes por hora, média, para poder cumprir essa determinação da Organização Mundial de Saúde e da NASA. Esse trabalho foi feito também com a NASA. Os astronautas lá levavam em consideração isso aí. O Moacir, de Rondonópolis, pergunta o seguinte: como podemos distinguir
se a dor sentida no estômago é por falta ou por excesso de ácido? Como eu disse, excesso de ácido é uma coisa muito rara. É a síndrome de Zollinger-Ellison, onde há um tumor de gastrina, que geralmente, às vezes, nem está no estômago, está no pâncreas, ele é microscópico, e a gastrina faz produzir o ácido clorídrico. A grande maioria, de cada 100 pacientes, 99 ou mais, tem a deficiência de ácido clorídrico. A diferença se faz do seguinte modo: a dor do Zollinger-Ellison, que é a dor do paciente que tem muito ácido clorídrico, ela dói quando o estômago está vazio. E você come, ela melhora. A dor do que eu estou falando, que é a mais comum, e de cada 100, mais de 99 tem, cada 100 pessoas que sofrem, mais de 99 tem, é o contrário. A pessoa está bem, ela come, e aí, depois de comer, ela começa a ter dor no estômago e começa a ter azia. Eu agora pergunto, se você tem bastante ácido clorídrico, por que o seu ácido clorídrico não faz a digestão? Por que você está sentindo como se você tivesse engolido um boi? É o contrário. Quando você come e começa a ter dor, é porque está voltando comida, que no caso chama quimo, está voltando quimo para o esôfago, entendeu? Como o esôfago tem um pH sempre maior do que o estômago, quando um pH menor cai num pH maior, irrita. Então tem a irritação, que é o chamado refluxo esofágico. A Tânia está perguntando o seguinte. Primeiramente, ela deseja boa noite ao Dr. Lair. Gostaria de saber se há algum limite para a suplementação diária com óleos naturais, como linhaça, cártamo, coco e óleo de peixe. A ingestão em excesso pode prejudicar o fígado? Claro que pode. Se você tomar água em excesso, toma um galão de água de hoje para amanhã que você vai para o hospital. Tudo em excesso prejudica, inclusive nutrientes. E esse é um problema muito sério que existe. Então, às vezes, você dá um nutriente que o paciente não está precisando. Então, na realidade, você está prejudicando a história. Qualquer coisa. Por exemplo, se você faz muito uso de ômega 3, a membrana da célula fica muito mole. Se você faz muito uso de ômega 6, ela fica muito dura. Você não quer ela nem mole desmanchando e nem rígida, como se fosse uma casa sem janela. Você quer um meio termo, por isso que existem as proporções. Certo? A Milena está perguntando o seguinte: o que é gordura trans e por que faz tanto mal para a saúde? É o seguinte, quando você pega uma gordura não saturada, a tendência dela é oxidar. Até com a luz está na gôndola do supermercado, oxida ela. Ela fica rançosa. Você pode até não cheirar o ranço, mas ela ficou rançosa. Ela oxidou. Para ela não oxidar, o que se faz? Se coloca hidrogênio parcial, que chama, hidrogenação parcial. Aí ela deixa de ser insaturada e passa a ser trans. É aquele biscoito que você esqueceu no porta-luva do seu carro e tem um mano que está lá, um dia você acha ele vai estar pronto para comer igual ano passado. Ele não estragou em nada. É aquele hambúrguer que você colocou no porta-mala, no porta-luva do seu carro, que um ano depois está lá prontinho para você comer. Então, essas coisas, esses alimentos que não estragam, eles são muito perigosos, porque eles são formados de gordura trans. A gordura trans é o seguinte, ela é um antinutriente, ninguém usa ela no corpo. A analogia que eu vou dar para você é o seguinte: você pega uma pessoa que está respirando e você põe um campo de plástico no nariz dela, tampa. Ela vai parar de respirar. Como é que ela vai respirar pelo plástico? A célula, quando recebe a gordura trans, é como se ela fosse abafada por um plástico. Então, nada acontece. Então, ela é um antinutriente. Ela diminui os hormônios, ela aumenta o colesterol. Por isso que ela é chamada um antinutriente. É muito problemático. Queria agradecer mais uma vez a grande audiência que nós estamos tendo aqui nesse Hangout, porque adoecemos com o Dr. Lair Ribeiro. E mais uma vez lembrando da promoção do portal academialairribeiro.com.br. Você assina por um ano e leva 14 meses a promoção aqui da semana do Black Friday. E no site nutrigenes.com.br existe uma aba de promoções e lá você vai encontrar as melhores promoções em suplementos. Dr. Lair, já que o senhor falou de açúcar agora há pouco,
Aí uma pergunta seguinte: posso substituir o açúcar pelo mel de abelha? Isso torna a minha alimentação mais saudável? Não, não torna. O mel de abelha não é um alimento saudável. Ele tem muita frutose. Você comer mel de abelha uma vez por semana, duas vezes por mês, não tem problema. Mas você ingerir ele diariamente, substituindo alguma coisa, eu não recomendo. Ele tem muita frutose. Eu sei que tem mel muito bons, mas muitos também estão contaminados com fungo. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, a geleia real tem um estudo muito interessante, que vale a pena eu falar aqui. Uma abelha operária, ela vive 5 semanas. Uma abelha rainha, ela vive 6 anos. Elas são irmãs gêmeas. Elas têm o mesmo genoma. Todas as abelhas fêmeas de uma colmeia têm o mesmo genoma. Têm a mesma genética. Uma vive 6 anos, a outra vive 5 semanas. Onde é que está a diferença? A diferença está que a abelha operária, ela consome geleia real só 5 dias na vida. Enquanto que a abelha rainha, ela consome geleia real a vida inteira. Eu não estou dizendo que isso corresponde para ser humano, tá bom? Eu estou dizendo para a abelha. Então, isso mostra o poder da epigenética. Eles têm o mesmo genoma, mas quando você dá para um grupo delas a vida inteira a alimentação de geleia real, ela se torna, ela vive 60 vezes mais que a outra. 62 vezes. Bom? A próxima pergunta é de um assinante da Academia La Ribeiro, é o Leone. Ele fez a extração da vesícula há 10 anos. Ele já faz uso dos sais biliares. Ele está perguntando o seguinte: se com os sais biliares que ele está suplementando, ele assimila os ácidos graxos do ômega 3, 6 e 9. Não necessariamente. Os óleos de coco, o caproico, caprílico, cáprico, láurico, os ácidos graxos do coco, não precisa da bile. Ele absorve sem bile, que é uma grande saída. Mas, infelizmente, quando você tira a vesícula, você tira a concentração biliar. E se você não tomar muito cuidado, você vai viver 7 anos a menos que a população. Você vai ter excesso de vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Para isso não acontecer, você deve tomar o sal biliar bovino, que é bioidêntico, que é igual o sal biliar humano, mas não é 100% igual. Então, você tem que ver, você tem que medir, de vez em quando, se você não está com deficiência de A, que é o ácido retinol, se você não está com deficiência de D, se você não está com deficiência de E, se você não está com deficiência de K, porque essas vitaminas, em geral, faltam em pessoas que removeram a vesícula. Tá? Doutor, já estamos entrando aqui na reta final do nosso hangout. O Pedro Silva, ele pergunta, já que estamos falando aqui por que adoecemos, né? Como fazer para parar de fumar? É possível? Para parar de fumar, eu tenho uma técnica. Deixa eu explicar a minha técnica. Inclusive, tem um livro. Fumar ou não fumar, a decisão é sua. Eu acho que está esgotado. Mas por que é difícil parar de fumar? Porque fumar é uma combinação de um hábito e de um vício. O hábito é soprar fumaça, levar o cigarro na boca, toma um cafezinho, faz sexo, fuma, o telefone toca, fuma. Isso é o hábito. E o vício é a nicotina, que dá o vício. Tem que fumar, não aguento. Então, você tem que fazer igual o Jack o Estripador, você tem que ir por partes. Primeiro, nós vamos tirar o hábito e depois a gente tira o vício. Como é que você faz para tirar o hábito? Você vai numa tabacaria e compra rapé. Rapé, você sabe que é um tabaco que você cheira. Quando você dá uma cheirada de rapé, você fica 40, 50 minutos com nojo do cigarro. As primeiras 5 vezes você espirra, depois você não espirra mais. Então, o que acontece? Você está com vontade de fumar, você cheira o rapé. O rapé vai direto para o cérebro. Você fica com nojo de cigarro 40, 50 minutos.
Aí o que aconteceu? Você vai perder o hábito. Você não vai ficar preocupado em fumar, em fazer o movimento, soprar fumaça, no cafezinho, nada. Além disso, rapé não tem fumaça, não incomoda ninguém, não queima papel, não dá câncer de pulmão, não tem nada disso. Tem o vício pela nicotina do rapé, só isso. Então você ficou uma pessoa viciada em nicotina, só. Tirou o hábito. Agora, com o passar do tempo, agora eu vou tirar o vício da nicotina. Agora é um problema só que você vai enfrentar, não são dois mais. Parar de fumar é difícil porque você enfrenta o hábito e o vício ao mesmo tempo. Quando você quebra isso, você primeiro perde o hábito de fumar e depois você vai perder o vício da nicotina, que per se prejudica muito menos. Porque o que causa o grande estrago mesmo é a queima do papel, não é nem do tabaco, é a queima do papel do cigarro. Esse que causa o grande estrago. Ah? Doutor Lair, a próxima pergunta agora é de Joana, ela é Aparecida de Goiânia, em Goiás. Muito se fala em vitamina D3. É obrigado hoje a suplementar com vitamina D3? Qual o benefício dela? Não, não é obrigado. Primeiro, vitamina D3, D de dado, para não confundir com B de bola, também é uma vitamina importante. A vitamina D3, na realidade, ela é um hormônio esteroidal. E quando foi descoberta, o Michael Holick, ele chamaram de vitamina, mas ela é um hormônio, tá? E ela é a vitamina do sunshine, a vitamina do sol. Se você passa 15 minutos, 3 vezes por semana, tomando sol, e você faz isso na melhor hora, que é o meio-dia, que é a hora de pegar a vitamina D, a hora que tem mais vitamina D, meio-dia, você provavelmente não tem deficiência. Se 20 minutos de um sol na praia te dá mais ou menos 20 mil unidades de vitamina D. Então, se você é exposto ao sol regularmente, por pouco tempo, né, para você ficar o dia inteiro torrando no sol, porque aí dá problema, você não tem deficiência de vitamina D. Hoje, até o SUS paga. Se você medir o 25-hidrox-D, que é o calcidiol, o ideal é que ele esteja acima de 40. Tá? Se está acima de 40, não tem nada para você fazer, não precisa fazer suplementação, não precisa nada. Tá bom? Tá certo. Última pergunta. Então tá, vamos lá. A Letícia, de Campinas, faz a seguinte pergunta. Qual é o perigo da ingestão de monossódio glutamato? O monossódio glutamato é uma neurotoxina. Intoxica o sistema nervoso, faz uma excitação nervosa, aumenta a ansiedade, aumenta a impaciência, dá distúrbio de atenção na escola para a criança, entendeu? Etc, 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 etc. E, por lei, você pode colocar isso em qualquer produto alimentício. Você imagina que eu fabrico uma sopa enlatada. Eu não vou falar nome comercial de nada, mas você vai pensando aí. E aí eu coloco monossódio glutamato. Você se apaixona pela minha sopa. Você ficou viciado na minha sopa. Na realidade, você está viciado em monossódio glutamato. Ora, se eu coloco monossódio glutamato na minha sopa, o meu concorrente fala, poxa, se a lei permite e se a sopa dele vende, porque dá esse gostinho de monossódio glutamato, eu também vou colocar. Então, quando você compra uma sopa enlatada, ela tem monossódio glutamato. Quando você vai num fast food, seja ele qual for, e tem aquela batatinha frita lá, aquilo lá tem monossódio glutamato. Por isso que seu menininho, seu filho quer ir comer a batatinha frita no domingo. Ele está viciado no monossódio glutamato, que vicia. Tá bom? Queremos agradecer a nossa grande audiência aqui em todas as redes sociais, Facebook, Google+, pessoal aí que está no mobile, o YouTube, pela grande audiência que tivemos, estamos tendo, inclusive, são milhares de perguntas que não param de chegar aqui, mas infelizmente o tempo é curto. Queremos também fazer um agradecimento especial aos distribuidores da Nutrigenes também, que se empenharam, são mais de 100 pelo Brasil, para divulgar esse hangout, e todos eles aí estão espalhados pelo Brasil. Queremos agradecer eles que se reuniram em salas especiais e estão com seus clientes. E mais uma vez fortalecer, então,
que é academialarribeiro.com.br, está com uma promoção na Black Friday, você assina por 1 ano e leva 14 meses. Agora o Dr. Larry Ribeiro vai se despedir, normalmente ele deixa uma mensagem. A palavra é sua, Dr. Larry Ribeiro. Muito obrigado. Eu acho que esse é o sétimo ou oitavo Hangout que nós estamos fazendo. Eu não sei o quantos você assistiu, mas se não assistiu, está lá no YouTube para você assistir. E nós agora estamos colocando esses Hangouts com legenda em inglês e com legenda em espanhol. E vamos jogar isso para o mundo aí. Vocês vão ver isso espalhado pelo mundo inteiro. Eu procuro ser o mais simples possível, são assuntos complexos, mas você me desculpa, às vezes eu tenho que usar alguma terminologia para mostrar que existe um embasamento científico por trás, e não é um curioso aqui que está falando, eu estudo isso profundamente, eu estudo 8, 10 horas por dia de medicina, não faço outra coisa na vida a não ser isso, e futuramente vocês vão ver, eu vou lançar 15 livros na área médica, eu estou escrevendo eles devagarinho, sem problema, mas não tem pressa. E o Fernando errou quando ele falou 135 DVDs. É porque eu faço isso muito rápido. São 155 DVDs que eu já tenho. Da última vez, ele já tem 155. Entendeu? Em assuntos diferentes, dentro da medicina. Você imagina o trabalho que dá para fazer um DVD desse. Vocês já assistiram um DVD desse que você adquire, completo, tem todo o material lá. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Muito obrigado. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Até o nosso próximo Hangout. Fique aí sempre ligado na página oficial do Dr. Larry Ribeiro. E nós vamos publicar o primeiro Hangout para o ano de 2017. Um grande abraço e até o nosso próximo Hangout.